Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desenvolvimento do Homem Moderno e aqui você vai aprender a se tornar uma pessoa melhor. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você deve saber para se tornar uma pessoa mais confiante. Pessoal, o primeiro ponto é: busque se conhecer e agir de acordo com esse autoconhecimento, ou seja, respeitar os seus valores, os seus princípios. Quando você age contra os seus princípios, contra os seus valores, preocupado em agradar alguém, você acaba se sentindo diminuído por você mesmo. Você acaba se sentindo sujo, como se você estivesse traindo ali a sua própria consciência. Isso te faz se sentir pequeno, isso mina a tua autoconfiança. Outro ponto interessante sobre a questão do autoconhecimento é que você fica resistente àquelas opiniões de pessoas que não te conhecem. Ou seja, aquelas opiniões ou críticas de pessoas que não sabem quem realmente é você. E como você sabe que aquelas opiniões não são verdadeiras, porque você se conhece, então você fica resistente a elas. Você fica imune, ou melhor. O segundo ponto é: escolha as amizades que podem te ajudar, que realmente te façam bem, e exclua todas as outras. E o interessante é que essas pessoas que normalmente podem te ajudar com as suas opiniões, porque são pessoas que estão seguindo um caminho que você quer seguir, que podem te passar alguma experiência, elas normalmente vão ser provocadas, as opiniões delas serão provocadas. Você mesmo vai correr atrás dessas opiniões e essas pessoas vão te ajudar quando você pedir, quando você se aproximar delas e pedir ajuda. Agora, muitas vezes você acaba dando importância para opiniões de pessoas que não estão fazendo, não têm experiência nenhuma, não estão fazendo aquilo que você busca aprender alguma coisa, não tem nada a acrescentar para você, e normalmente essas pessoas têm uma visão pessimista sobre tudo, né? E aqui eu não estou falando, não é daquela coisa de buscar só opiniões que te colocam para cima no sentido de pensamento positivo, não é isso. É de pessoas que podem ser realistas, mas que acreditam que os problemas podem ser vencidos, te mostram soluções, caminhos, pessoas que realmente podem te ajudar. E não aquelas que vão só te colocar para baixo e fazer com que tudo pareça inviável, tudo pareça impossível. E aí, pessoal, dessas pessoas você deve realmente se afastar. Normalmente essas pessoas são movidas por inveja. Então se afaste dessas pessoas mesmo e sem explicações. Simplesmente bloqueia o contato e esquece, se afasta, some. Pessoal, e antes do terceiro ponto, dá aquele like, isso não vai custar nada para você e ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Mas vamos lá, o terceiro ponto é o seguinte: pare de superestimar as outras pessoas. Inclusive eu já mencionei aqui em outros vídeos do canal, mas vale a pena citar novamente, tem um livro do Augusto Cury, Seja Líder de Si Mesmo, e nele ele ensina que toda vez que nós subestimamos alguém, nós diminuímos a outra pessoa. Mas toda vez que nós superestimamos alguém, nós diminuímos a nós mesmos. E aí, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte, essa é uma verdade que desde que eu li esse livro, eu tenho aplicado assim na minha vida. E no decorrer do tempo, o que eu tenho percebido é o seguinte: tem um lado bom e um lado um pouco ruim quando a gente não consegue dosar, né, essa questão de não superestimar os outros. Em que sentido? Às vezes, o lado bom é que realmente você não se diminui e não se sente diminuído, porque você não se encanta com as pessoas se exibindo, querendo se gabar para cima de ti, e você não vai, você acaba que aquilo não mexe contigo, né? E isso te deixa mais forte, te deixa confiante, você percebe que você não é inferior àquela pessoa, você sabe observar as diferenças, você sabe perceber que as pessoas tiveram oportunidades diferentes, origens diferentes, circunstâncias diferentes, e portanto o fato dela ou estar ou não numa condição melhor do que a sua, ou numa situação melhor do que a sua, não significa, momentâneo, não significa que essa pessoa seja superior, e aí você não se sente inferior. Esse é o lado bom. O lado ruim é que muitas vezes acontece de que você acaba transparecendo de que você não se empolga ou não se alegra com o sucesso dos outros, né? Que você não reconhece o sucesso dos outros. Então o ideal é que você busque um equilíbrio aí. Tenha cuidado para não parecer também aquele cara que não se alegra pela vitória dos outros. Mas no geral, você deve buscar o equilíbrio. Mas se tiver que errar, erre para o lado da autoconfiança, para não se sentir menor do que os outros. Ou seja, não superestime as outras pessoas. Não se diminua. Se tiver que errar, erre para esse lado. Erre no sentido de não superestimar. Vamos lá, pessoal. O quinto ponto é:
tenha um propósito e siga na direção desse propósito. E aí é interessante o seguinte, quando você não tem um propósito, quando você não tem um destino que você quer chegar, você acaba seguindo em qualquer direção. Tem até o filme Alice no País das Maravilhas, em que tem uma frase que diz o seguinte, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E o que acaba acontecendo é que, como você não tem um propósito, você não tem uma meta para saber onde você quer chegar, você acaba mudando de direção muito facilmente, né? E por mais que seja importante você saber se adaptar conforme as mudanças e durante a sua caminhada para atingir um propósito, você vai ter que se adaptar muitas vezes. É interessante que você tenha esse propósito e, portanto, você comece a agir na direção desse propósito. Ou seja, poxa, se você quer se preparar, um exemplo, se você quer se preparar para ir trabalhar fora do país, então uma coisa com certeza que você tem que se preparar é aprender um idioma. Então primeira coisa, o que eu preciso para realizar esse propósito? E aí começa a fazer, eu tenho que aprender um idioma, então vou começar por aqui. E então você começa a agir seguindo aquele propósito. Não significa que você tem que ter um plano para a vida toda, né? Mas, não que isso também seja ruim, mas o fato é que você pelo menos tem um planejamento para um curto prazo, né? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, e começar a trabalhar para chegar naquele propósito. Essa é uma característica, inclusive, das pessoas que conseguem chegar, das pessoas que têm sucesso. Se você se aproximar de pessoas que têm sucesso, elas sabem exatamente pelo que estão trabalhando, elas têm os projetos que elas estão buscando realizar, né? Então, tenha um propósito, defina propósitos e comece a agir na direção daqueles propósitos, né? Pequenas coisas do dia a dia, mas já se preparando, ou seja, já comece a colocar no seu dia a dia coisas que te levem a chegar naquele destino. É isso aí, pessoal. E agora o 5º e último ponto. Pareça confiante, mesmo que não esteja. E aqui, pessoal, não é aquela questão de você fingir ser o que você não é, mas de agir com o propósito, ou seja, com a consciência de que você está adotando uma postura de confiante para que isso te ajude a se tornar mais confiante, né? Porque isso realmente funciona, isso sabe, é fato. Quando você respira fundo, adota uma postura de confiança, você acaba se sentindo mais confiante e aí passa a haver uma troca entre você e as outras pessoas, porque como a tua postura é de confiante, você passa uma imagem que intimida, não no sentido de fazer com que as pessoas tenham medo de você e te achem assustador, não, mas no sentido de que as pessoas passem a te respeitar. E você começa a sentir aquele respeito devolvido para você, aquela reação à sua postura de confiança. E aí isso te tranquiliza, porque você percebe que não há motivo para você estar tão nervoso. E aí você também fica mais confiante. Então começa a ficar uma situação cíclica. Você externa confiança e recebe de volta reações que te deixam mais confiante. Então vale a pena você cuidar da postura. E aí entra um pouco também de cuidar da aparência. Porque quando você se sente bem, quando você se olha no espelho e se sente bem, também te passa essa confiança. Você sai de casa mais confiante quando você sabe que está bem. A título de exemplo, eu vou dar, por exemplo, a questão da minha careca. Não foi uma coisa simples, por exemplo, decidir raspar a cabeça. Quando eu percebi que estava com aquela meia careca, né, parcialmente calvo, não estava satisfeito, não gostava do que via no espelho, eu tive que tomar a decisão de raspar, né? Eu me senti assim, não, eu vou raspar a cabeça. Só que isso não é simples, né? Só que quando eu realmente tomei a decisão, eu botei na cabeça o seguinte, cara, eu vou raspar minha cabeça e para todo efeito, eu sou o careca. Então eu passei para mim, hoje quando eu me olho no espelho, eu sou um careca nível Jason Statham ou The Rock, ou quem quer que você queira pensar aí no exemplo aí. Então não me sinto menor do que nenhum desses caras, né? E decidi adotar essa careca. E essa postura, sabe, eu procuro transmitir onde quer que eu chegue, e o fato é que mesmo daquelas pessoas que chegam para mim e falam assim, Johnny, estavam acostumadas a me ver com cabelo, Johnny, pô, achei meio estranho, tá? Mesmo aquelas pessoas mais próximas que dizem isso, eu percebo que há uma certa surpresa nelas, não pela careca em si, mas por ver que eu não fui afetado por isso, ou seja, eu não me senti menos confiante por causa da ausência do cabelo.
né? Então, assim, para mim, agora virou uma questão de estilo. A minha filha, minha esposa gostaram, né? Disseram até que já se acostumaram. E, por exemplo, eu faço, raspo a cabeça, ou faço a barba, ou de um jeito assim, eu chego, e aí, tô bem, tal, tranquilo. A minha filha diz, olha, tá ótimo, tá não sei o quê. Pronto, eu saio de casa me sentindo super bem, me sentindo super tranquilo. E das pessoas que não me conheceram, nunca houve uma reação no sentido de que olhasse para mim como se eu fosse um esquisito. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa sofrendo por medo de assumir uma careca, tem gente que coloca um boné e fica escondendo, fica se escondendo, não tem confiança. Quando eu vejo isso, o que eu percebo é que mais do que uma questão mesmo da questão estética, é muito mais uma questão da confiança. Então, vale a pena você se preocupar com estar bem, em se sentir bem. Claro que isso é relativo de pessoa para pessoa, o que você tem que fazer, mas, sabe, tá bem vestido de acordo com o local, tá com um perfume legal para você saber que pode chegar, entrar e sair de um ambiente sem incomodar ninguém com seu cheiro. E é isso, não se trata de andar todo arrumadão, aquela coisa toda, não, mas basta que você esteja adequado com o local, né, bem limpo, e cuidar da aparência, transmitir uma aparência de higiene, de limpeza e a postura de confiança. Isso vai fazer uma diferença gigante na tua vida, no trabalho, nos relacionamentos e em todas as áreas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós ficamos por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho das notificações e aproveita e comenta aí se você já aplicou, se você já conhecia e se você já aplicou um desses pontos que foram mencionados no vídeo. Valeu!